Pai Celestial, em nome de Jesus, primeiramente eu rendo graças e creio que todos que são do Senhor e conhecem um pouquinho, ou que estão procurando conhecer, têm um coração agradecido por ter os olhos espirituais abertos para o conhecimento da verdade. Santo Espírito de Deus, Pai Celestial, todos nós sabemos que não há coisa alguma que seja difícil para o Senhor. Não há absolutamente nada que seja difícil ou impossível. O Senhor é o Deus dos impossíveis. Pai Celestial, como o Senhor diz em todo tempo, não temas, não temas. Na verdade, há um não temas para cada dia do ano. Todos os nossos dias, Pai. O Senhor está atento para cuidar, zelar, guardar, abençoar. Mas precisamos de ouvir para andarmos com o Senhor. E então pedimos, fale, Senhor, que o Teu Espírito Santo encontre o nosso coração receptivo, preparado para o Senhor. Pai, nosso pedido é fale conosco. Nos ajude, nós agradecemos. Em Teu nome, o nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos, povo de Deus. Então, mais uma vez, como já cumprimentei aqui na igreja, cumprimentando a todos que nos assistem pelo YouTube, na santa paz, de nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus disse que o mundo não tem paz, mas o seu povo sim tem paz abundante. Amém, Jesus? Então, vamos lá. Estamos então na segunda semana sobre o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Obviamente todos sabem que Ele é Deus. Mas vamos compreender bem como o Espírito Santo trabalha. Ele trabalha sozinho? Ele trabalha com Jesus? Ele opera no mundo? Porque Jesus diz lá em João 5,17, diz assim: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Obviamente, o Espírito Santo é a ação, é o poder. Mas Jesus disse, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. E aí, são três deuses? Não, claro que não. Um só Deus que opera em três formas distintas. Quando se abre o coração, irmãos, tudo fica simples, nada complicado. Então a primeira pergunta é, quem é o Espírito Santo? Essa é a pergunta do nosso estudo hoje. Quem é o Espírito Santo? Vamos iniciar no Evangelho de João, no capítulo 14. Semana passada já vimos algumas coisas sobre o Espírito Santo no Evangelho de João. Hoje vamos continuar no Evangelho de João, capítulo 14. No versículo 6, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo? Quem lê comigo? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus está se apresentando aqui como o caminho, não um caminho, mas o caminho. A verdade. Não uma verdade, mas a verdade. E a vida. Então agora, o que nós vamos observar e atentar bem? Tá, estamos vendo quem é Jesus. O caminho que leva ao Pai. Se ninguém chega ao Pai senão por mim. A palavra. A verdade. Será que não existe verdade ou verdade fora de Jesus? Não. A palavra de Deus diz que por ela, pelo verbo, todas as coisas foram criadas. E o apóstolo Paulo escreveu na carta aos Romanos que tudo pertence a Jesus. É dele, por ele e para ele. Então, quem é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo em relação a Jesus? Então, vamos agora no versículo de número 26. Evangelho de João 14, 26. 26. Então vamos lá?
Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Pronto. Então o Espírito Santo só trabalha com Jesus. Mas como assim, pastor? Mas aquele Consolador, nós vimos semana passada, o conforto que o Espírito Santo promove no coração, para não deixar um cristão, um filho de Deus, uma filha de Deus, num momento muito difícil, muito angustiante, entrar em desespero. Para que haja um consolo, para que haja um conforto interior. Todo cristão batizado no Espírito Santo, ele tem esse conforto, se mantém a comunhão com Deus. Então observa comigo, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, está aqui então, Jesus apresentando o Espírito Santo, falando com os apóstolos antes da sua volta para o céu. Obviamente antes do Espírito Santo ter descido à terra. Então Jesus está anunciando a vinda do Espírito Santo e dizendo quem ele é. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Olha que coisa interessante. Quem enviaria e enviou o Espírito Santo? O Pai, Deus. Mas em nome de quem? De Jesus. Então nós vamos aqui confirmar o que falamos semana passada. Porque há pessoas, irmãos, que dizem terem recebido o Espírito Santo sem terem aceitado Jesus. Mas como? Se o Espírito Santo foi enviado pelo Pai em nome de Jesus. Ele só veio por Jesus. Jesus disse que voltaria para o Pai, rogaria ao Pai e ele enviaria o Espírito Santo. Mas está dizendo aqui, em meu nome. Então chega-se ao entendimento de que sem Jesus não existiria nada. Deus nem enviaria o Espírito Santo se Jesus não tivesse vindo e se não fosse no seu nome. Olha a importância, a grandeza, o poder do nome de Jesus, irmãos. Como pode uma pessoa dizer que recebeu o Espírito Santo sem ter aceitado a Jesus? Se o Espírito Santo só veio depois que Jesus fez a obra aqui na terra. Então, vamos esclarecer as coisas de modo bem simples. Tranquilo até aqui? Então, o versículo 26 é alvo de grande parte do nosso estudo hoje. Então, vamos lá. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, aí vem, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. A parte dos ensinamentos, eu vou deixar um pouquinho, né? Vamos aqui em stand-by, mas vamos aqui, né? Olha só, vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho. Quer dizer que o Espírito Santo faz o cristão, a cristã, os filhos de Deus, lembrar do que Jesus falou, é isso? Sim, exatamente isso. O Espírito Santo só pode ajudar o cristão, irmãos, homens, mulheres, jovens, quem é de Jesus. Naquela palavra que a pessoa tem no coração, que ela já ouviu e ela entendeu. Vamos aqui na prática disso. O casamento está com problemas gravíssimos e o rapaz casado está sendo assediado por outra mulher. Ele é de Jesus, mas a casa está em pé de guerra. E ele está para cair nessa paixão, né? E aí ele ora a Deus, não, Senhor, o Espírito Santo faz ele lembrar do que Jesus falou. Se atentar para outra mulher com desejo de possuí-la, já cometeu adultério. Quem lembra disso? Está lá em Mateus, está em Marcos, está na palavra. Então o Espírito Santo fez ele o quê? Lembrar do que Jesus falou. Então, guardando isso, sem Jesus, irmãos, o Espírito Santo não tem como trabalhar no seu povo. Que isso, pastora? Jesus não disse que o Pai enviaria no nome dele?
Então já temos aí, o Espírito Santo só veio pelo nome de Jesus. Vos fará lembrar de tudo, vos tenho dito. Quem foi que falou antes do Espírito Santo vir? Jesus. Está tranquilo? Vocês veem, não é simples isso? Sim ou não? Então agora vamos a outro exemplo. Uma mãe ficou muito nervosa, irritada com seu filho, uma criança, ficou muito irritada. E deu muitos berros no ouvido da criança. E a criança ficou irritada. Se ela não se arrepender e não orar, o Espírito Santo não tem como fazer ela lembrar. Aí ela vai se arrepender, dizer, puxa, não devia ter feito isso. Aí o Espírito Santo vem fazer ela lembrar assim, pais, não irriteis os vossos filhos. Ela vai dizer, ai meu Deus, ainda pequei contra Jesus, passei por cima da palavra. Sim ou não? Pronto, passei por cima da palavra. Olha que coisa interessante. Então o Espírito Santo, ele faz lembrar de tudo que Jesus falou. Olha que coisa tremenda e simples, não? Sim ou não? A pessoa de Jesus andou lá com uma fé meio, enxugando gelo, meio suave no mole, e está assim, muito temerosa, a pessoa está muito apavorada. Aí ora um pouquinho, escuta um louvor, aí vem uma paz no coração, aí vem uma palavra dentro do coração assim. A pessoa está para sair e estava com medo até de sair. Aí agora orou, já sentiu um conforto, aí vem dentro da pessoa assim, olha só, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quem está falando no coração dessa pessoa? Está dizendo, fica tranquila, eu sou Deus. Ou então, não é? O Senhor é quem te guarda. Puxa, o Senhor é quem me guarda. Quem foi que falou ao coração? O Espírito Santo. Mas ele fez lembrar o quê? A palavra. Ele fez lembrar a palavra. A moça pirracenta queria todas as vontades dela satisfeitas e o marido já não estava aguentando mais o excesso de mimo que os pais deram para a filha. E ela pensou que ia casar e o marido, pegou ela na noite de núpcias no colo. Ela achou que todo dia ele ia pegá-la no colo. Que fardo, não? E aí mimada demais. Aí os dois são de Jesus. Vai escutando. Aí ela começa a encrencar. E o diabo começa a soprar na mente dela que ele já não serve, que ele mudou completamente, que ele já não tem o mesmo amor. Vai escutando. Aí a coisa acontece para os dois lados. Aí ele diz, tá bom, você quer ir embora? Vai. Aí ele, como quebrantado, foi orar. Falou, Senhor, eu sei que não é a tua vontade, mas tem casos e casos. Aí veio no coração dele, eu, o Senhor, abomino o divórcio. Caramba, ele levantou da oração, Senhor, me perdoa, não precisa falar mais nada. Vou aguentar essa mulher. Pastor, não dá para pegar no colo, ela está até gordinha. O moço falando. Mas, pastor, recuperei meu casamento com a palavra. Ele falou com o que eu aprendi. Ele falou, realmente Deus fala no coração. Isso não é interessante? Então, lê de novo João 14, 26. Vai comigo. Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar. Isso não é interessante? Agora vamos rever. Em João 14, 6, não mexe na sua Bíblia, escola bíblica. Em João 14, 6, Jesus diz, eu sou o caminho e a verdade. Então Jesus é a própria verdade. Então a verdade é a palavra. Aí o Espírito Santo faz lembrar de quê? Da palavra, para fazer o cristão andar na verdade.
Não é simples? Aí o que acontece? Nesse caminho o diabo não consegue atravessar. Esse caminho o diabo não consegue atravessar. Ele tentou destruir o casamento do casal, né? Quer dizer, o diabo tentou de todas as formas, encrenca, briga, né? Mas o Espírito Santo, como o rapaz era mais quebrantado, ele orou, fez ele lembrar na oração da palavra. Aí lembrou da palavra e falou: não, chega, esquece, eu não vou contra Jesus. E o rapaz ainda disse: o bem mais precioso que eu tenho é a minha salvação eterna. Eu falei: caramba, se todo cristão pensasse assim, né? Seria fácil endireitar o que estava torto, né? Sim ou não? Seria fácil corrigir, consertar. Bom, então nós vimos agora a primeira parte, que o Espírito Santo é o Espírito da verdade, tá? Então, o nosso estudo, primeiro fator, o Espírito Santo é a verdade, tá? Agora, a segunda coisa que nós estamos vendo, e nós vamos confirmar agora, é que o Espírito Santo, ele não fala de si mesmo, ele fala aquilo que diz a palavra, aquilo que está escrito. Então ele vai fazer lembrar a palavra. Sabe, pastora, mas o Espírito Santo fala comigo? Fala, irmãos, claro que ele fala. Mas eu vou mostrar a vocês que ele não fala de si mesmo. Ele trabalha com a palavra. Como assim? João capítulo 16, versículo 13. Então a segunda coisa, ele não fala de si mesmo. João capítulo 16, versículo 13. Vamos juntos? Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. O que há de vir está escrito? Está. Jesus vai voltar quando ninguém estiver esperando, né? Estarão dois numa cama, um será tomado, o outro será deixado. É assim ou não? Será como um relâmpago. Tudo isso já está escrito. Então o Espírito Santo faz lembrar. Então observa aqui comigo. Mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Então, mas quando vier aquele Espírito da verdade, vos guiará em toda verdade e não falará de si mesmo. O que podemos exemplificar aqui? Muita gente anda por aí e diz assim: o Espírito de Deus te diz isso e isso. E aquilo não tem nada a ver com a palavra, com o que já está escrito. Como é que nós podemos ter uma base sólida, firme, dessa simplicidade, que Jesus, o Espírito Santo é o Espírito da verdade e não fala por si só. Ele fala o que já tem ouvido, a palavra. Mas como é que é isso? Mateus capítulo 4, a tentação de Jesus. Versículo de número 1 até o 4. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Depois dos 40 dias. Observa aqui comigo que a Bíblia não diz que ele teve sede, tá? Entende-se que Jesus bebeu água, porque ele estava na natureza terrena. Entende-se. Não diz que ele sentiu sede. São 40 dias. O corpo não fica 40 dias sem água. Tá? Não está dizendo que ele bebeu, mas está bem claro que ele só sentiu fome. Estou falando que de vez em quando a gente escuta cada coisa, que misericórdia. Cuidado para não ajudar até o diabo a destruir o templo do Espírito Santo, porque os rins precisam de água. Amém, Jesus? Então, mas voltando então. Então, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Bom, dá uma paradinha aqui antes de ler o 4. Primeiro, quem levou Jesus
ao deserto para que fosse tentado foi o próprio Espírito Santo. Está aqui. Então foi conduzir Jesus pelo Espírito, com E maiúsculo. Se o Espírito Santo o conduziu, ele está no controle. Quando o cristão, irmãos, anda na palavra, o Espírito Santo está no controle. Quando o cristão está na palavra, o Espírito Santo está no controle. Fora do controle do Espírito Santo, um cristão medroso, cheio de medo, ele está na palavra ou fora da palavra? Fora da palavra. Então ele corre o risco. Aí as pessoas sofrem dano e soltam a língua. Ah, cadê esse Deus? Cadê a presença desse Deus? Cadê esse Espírito de Deus? Cadê esse Jesus? Irmãos, olha, muita gente vai dar contas a Deus tendo estado dentro de igrejas por causa da língua, por causa da boca. Jesus disse, por tuas palavras, nossas, né? Serás justificado, por tuas palavras serás condenado. O Espírito Santo, ele testifica da palavra e faz lembrar a palavra. Então o Espírito Santo foi quem levou Jesus ao deserto para que ele fosse tentado. O objetivo foi esse. Muita gente inocente. Ah, mas por quê? Por que Deus fez isso com Jesus? Que pergunta, que a gente tem que se meter nas coisas de Deus? Imagina, você tem uma ferramenta. Se você não aprender a manejá-la, no momento da necessidade você vai poder usá-la? Então Jesus provou literalmente que ele é vencedor em tudo, até nas tentações que o ser humano na carne sofre por parte de Satanás. O diabo veio tentar a parte humana de Jesus. Aqui onde? Na fome. E tem várias fomes, né, irmãos? Tem fome para tudo que é lado. E aí? Vai comigo. Então, o versículo 3. Chegando-se a ele o tentador, disse, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Bom, primeira coisa aqui. Jesus nunca teve dúvida de que ele era Filho de Deus. Um monte de gente, irmãos, não tem nem certeza da sua salvação eterna. É uma coisa impressionante. Como pode o cristão, tendo a palavra tão clara, tão simples, tão transparente, quem crer e for batizado será salvo. A pessoa aceita Jesus, se batiza, busca o Espírito, escuta a palavra e ainda tem dúvida se está salva. Ainda tem dúvida se o Espírito de Deus está cuidando, olhando, observando. É uma coisa impressionante. Se tu és Filho de Deus, Jesus nunca teve dúvida. Manda que estas pedras se tornem pães. Agora ficou sério, porque o diabo quer mandar em Jesus. Quer que Jesus lhe obedeça. Quem levou Jesus ao deserto? O Espírito Santo. Então o Espírito Santo é que vai testificar no coração de Jesus o momento que ele vai comer. Não é o seu caso. Não é o seu caso aqui. Porque ninguém vai fazer a obra que Jesus fez. É única. Moisés subiu um monte lá, ficou 40 dias jejuando. Tem gente que para receber uma bênção fica jejuando e orando e se sacrificando. Então, o jejum é importante sim, irmãos. Mas com sabedoria. Não é a coisa aleatória de qualquer jeito. Ninguém vai fazer o que Jesus já fez. E de nada adiantaria. Mas então, voltando aqui. Então, o diabo quis mandar em Jesus no versículo 3. Agora, olha o versículo 4. Aqui está. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que Jesus está fazendo? Jesus está fazendo ligação com o céu agora. Ele agora está fazendo a ligação direta com o céu. Está escrito. Ele não disse assim, sai daqui, Satanás. Sai daqui, tentador. Ele não disse isso ainda. Ele vai dizer depois, né? Não tentarás o Senhor teu Deus, porque isso também está escrito. Então Jesus, sendo tentado pelo diabo, ele agiu, ele pensou, ele falou e agiu 100% dentro da palavra, porque o Espírito de Deus só opera pela palavra, sobre a palavra. Você vê que nem Jesus falou por si mesmo. Ele não disse, some daqui, diabo. Tem cristão que está sendo tentado, irmãos, e não tem a palavra como arma,
contra aquela tentação. Às vezes uma voz no pensamento. Um exemplo. Vou te dar um exemplo que é muito comum. Quando o cristão é sincero e não tem entendimento, ele pode até ser martirizado pelo inferno. Como assim, pastora? Recebi uma pessoa, tem muitos anos, recebi uma pessoa e disse: pastora, eu já era de Jesus, eu já tinha um ministério e caí em pecado. Se me arrependi, minha família toda me recebeu com amor, com alegria. Vai escutando. Mas eu não consigo me perdoar, porque tem o meu pensamento, uma voz na minha mente, eu sei que sou eu, tá? Me condena dia e noite. Eu disse: o seu arrependimento foi sincero? Com certeza, pastora. Nunca mais eu vou ter aquele erro. Eu falei: o senhor colocou isso diante do Senhor Deus em oração? Sim, senhora pastora. Eu disse: então por que esse tormento? Ele disse: eu chego a tremer de pensar em tomar uma Santa Ceia, porque Santa Ceia eu sei a gravidade que é. Ele disse: só que eu não consigo tomar Santa Ceia, eu tenho que voltar à comunhão com Deus. Eu falei: o senhor tem medo? Ele disse: tenho, pastor, de perder minha salvação eterna, porque a minha mente me acusa. Aí eu levei na palavra e mostrei na palavra: filhinhos, não pequeis. Se alguém pecar, tendes um advogado para com o Pai. Quem? Jesus Cristo justo. Olha só que coisa interessante. Disse: pastor, eu nunca entendi dessa forma. Eu falei: pois é. Deus fala, quando aceitou Jesus, o sangue de Jesus lavou todos os pecados. Só que Deus, no seu erro, no seu pecado, Deus não lhe pegou e jogou no lixo. Toma, não quero mais, você pecou. Ele trabalhou para você sentir arrependimento. Ele disse: como assim? Eu disse: o arrependimento sincero, ele vem com a ajuda do Espírito Santo. Por quê? Porque vem pela oração. Orou para pedir ajuda de Deus, socorro de Deus. Então o Espírito Santo, que sonda o coração, ele vê a verdade, a sinceridade. E ele viu que o senhor quer Jesus de verdade. E aí? Então ele veio com a palavra. Ele disse: eu não entendia dessa forma, o senhor com certeza nem medita nessa parte. Ele disse: nunca meditei. Eu falei: então como Deus teria como trabalhar se essa palavra não está no seu coração? Ainda brinquei e falei: quando seus filhos eram pequenos e bebezinhos, fazia caquinho, o senhor jogava de fora? Eu falei: claro que não se pode brincar com Deus de jeito nenhum. Tem a queda e tem a recaída. Eu falei: com Deus não se brinca. Misericórdia, pastor. E eu vi que havia muito temor a Deus. Eu falei: bom, a palavra é essa. Pastora, eu nunca vi dessa forma. Só de ouvir aqui, já mudou dentro de mim. E aí? Então, observa comigo, por quê? Porque no versículo 4, Jesus não usou palavras próprias para que o Espírito Santo operasse. Olha o que ele fez. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. E você quer saber por que Jesus falou isso aqui? Porque, como ele disse, está escrito. Está lá em Deuteronômio 8, diz exatamente isso. Quando Deus foi tirando o povo de Israel, tirou do Egito, Deus falou isso através de Moisés. Ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Até o momento de fome, toda palavra que sai da boca de Deus. Por exemplo, a pessoa está toda endividada, está com uma fome vamos dizer assim, de dignidade, está toda endividada, mas ela não quer cair mais em dívida. Vai ter que buscar uma fé sobrenatural para que o dono do planeta venha lhe abençoar como seu pai. E aí tem que ter uma palavra. Se não tem uma palavra, como é que Deus vai trabalhar? Jesus disse em João 15:5, porque sem mim, sem a palavra e sem o seu nome, nada podereis fazer. Então observa comigo agora que eu entrei na parte das dívidas, que também é uma fome. Quando a pessoa está toda endividada, ela não consegue ter o que ela precisa. Está sempre se enrolando, se atrapalhando. E se é um cristão, é filho de Deus. E aí tem de lembrar primeiro de quê? Vamos lá. A ninguém devais, pronto. Aí vai ter que colocar isso no altar de Deus e entregar essa responsabilidade na mão do Pai.
Vai dizer, Senhor, eu não posso, eu não consigo. Sinceridade, oração sincera. E vai ter que resistir, porque o diabo agora vai tentar facilitar mais ainda esse círculo vicioso de endividamento. Porque o diabo gosta, literalmente, né? Satanás, ele oferece soluções imediatas. Satanás oferece soluções em caminhos curtos. O casamento está atrapalhado mesmo, arrumei outro. Mas por que não buscou de Deus para resolver o que estava atrapalhado? Mas por que não buscou o socorro do céu de todo o coração, para o Espírito de Deus entrar em ação e ajudar a sair do endividamento? O salmista disse, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. O problema é esse, irmãos. É buscar o Espírito de Deus, buscar em Deus pela palavra. Ou seja, se Deus garante uma bênção, como vai duvidar? Está duvidando de Jesus e quer que o Espírito de Deus opere? Se está duvidando da palavra, como o Espírito Santo vai trabalhar? Então, observa comigo. Aí vocês sabem que o diabo vai continuar oferecendo vantagem para Jesus. Mas em todos os momentos, Jesus disse, está escrito e também está escrito. O problema, irmãos, é esse. É receber a palavra com simplicidade, meditar nela e guardá-la. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, diz que nós, filhos de Deus, cristãos, somos o bom depósito que nos foi confiado, ou seja, obviamente, a palavra viva, o Espírito de Deus, tá? Que nos foi confiado pelo Espírito de Deus. Mas tem gente que não tem nada no depósito. Está uma caixa vazia. A fé é pelo ouvir. Então, voltando ao nosso estudo, tá? João 16, 13. A segunda parte. Não falará de si mesmo. João 16, 13. Quem gosta de estudar a palavra, irmãos, fica feliz da vida. Quem não gosta, acha que é chato, que é enjoado. Fica só nesse evangelho, repetindo esses versículos. Vai comigo novamente, então. João 16, 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, olha aí, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo. Dá uma paradinha, olha para cá. Jesus falou de si mesmo ou falou o que estava escrito? O que estava escrito. Essa é a base sólida da vida do cristão. Não é falar o que pensa. Mas eu não penso assim como vocês. O apóstolo Paulo disse aos cristãos de Corinto, nós temos a mente de Cristo, ou seja, eu penso como Cristo. Jesus não viveu na terra como homem, pois como homem ele pensou como Deus, porque filho pensa como pai. A nossa semelhança de Deus. Uma das semelhanças. Mas e aí? Então não falará de si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Tranquilo até aqui? Então a primeira coisa, o estudo de hoje é quem é o Espírito Santo. A primeira coisa, ele é o Espírito da verdade. A segunda coisa é que ele testifica de Jesus. Ele trabalha sobre a palavra, e nós vimos isso. E a terceira coisa que eu quero reforçar hoje é que o Espírito Santo não veio do céu enviado para o mundo. Tanto que Jesus falou com os discípulos: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então vamos em Atos capítulo 1 novamente. Hoje, vimos semana passada, só que hoje nós vamos outra parte. Atos capítulo 1. Versículo 4, Atos capítulo 1, versículo 4. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. Quem prometeu enviar o Espírito Santo? Jesus. E agora Jesus está dando as últimas instruções, determinações. Jesus está fazendo a última determinação para eles aqui, a ordem, dizendo:
fiquem em Jerusalém, vocês não se ausentem. Observa comigo que foi para os discípulos no coletivo, não foi para um, não foi para um outro. Observe isso comigo. E estando com eles, começa aqui, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem, falando com o grupo, a promessa de meu pai, que disse ele, de mim ouviste. Aí, saltando lá para o versículo 8. Mas recebereis novamente, o grupo de discípulos, a virtude do Espírito Santo, poder, que há de vir sobre vós. Ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Olha só, que há de vir sobre vós. Jesus não disse, o Espírito Santo vai vir sobre o planeta, o Espírito Santo vai vir sobre os grupos, o Espírito Santo vai vir sobre a terra. Não falou isso. Disse sobre vós, sobre vós. Então agora nós vamos ao terceiro ponto, terceiro tópico, que é: o mundo não pode receber o Espírito Santo. Olha bem, gente, não se engane. Às vezes vocês veem pessoas tão boas, pessoas tão assim amáveis, pessoas tão agradáveis e ainda não aceitaram Jesus. Não, esse tem o Espírito de Deus, esse tem o Espírito Santo. João capítulo 14, versículo 17. Vai comigo. Evangelho de João, agora no capítulo 14, versículo 17. Quem lê comigo? O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco. Porque o Espírito Santo, irmãos, estava em Jesus. Então Jesus está dizendo exatamente isso. Ó, o Espírito da verdade. Olha, testificando os dois pontos anteriores que nós observamos. Quais foram? O Espírito da verdade. Segundo, não falará de si mesmo. E o terceiro, o mundo não pode recebê-lo. Como pode uma pessoa chegar para a gente, irmãos, e dizer assim: ah, eu não tinha, nem sonhava de aceitar Jesus, eu já tinha o Espírito Santo. Vocês estão vendo como ele engana? É isso que eu estou mostrando aqui na Bíblia. Tem muitos espíritos nos ares que em determinados lugares se apresentam em pessoas e dizem que é o Espírito Santo. Então observa comigo o versículo agora, novamente o 17, para a gente subir para o 16 e testificar quem é o Espírito da verdade. Então no 17, como lemos, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Então o mundo o quê? Não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Testifica agora comigo no versículo 16, vai. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco. Agora, vai comigo, observa que coisa tremenda. É forte, né, irmãos? Sim ou não? Bom, só confirmando aqui. Então, nós vimos os 3 pontos sobre quem é o Espírito Santo. O Espírito da verdade, que não fala por si só, ele fala o que ele tem ouvido do Pai na palavra, ou seja, Jesus. Então, diga assim: o Espírito Santo trabalha com Jesus. E ele trabalha no mundo ou com a igreja? É através da igreja que ele vai convencer o mundo. Preste atenção nisso. E aí, então eu vou agora à quarta parte, que é a mais delicada. Por quê? Então, irmãos, há demônios que são tão astutos, tão sagazes, são tão sutis, são tão enganadores, que eles tentam se fazer passar pelo Espírito Santo. Pastor, e como não cair? Irmãos, quem tem o Espírito Santo tem discernimento de espíritos. Até se uma pessoa tiver, o espírito dela for um espírito de porco, dá para sentir. Jesus sabia quando ele lidava com alguns fariseus,
Ele sabia da hipocrisia, ele sabia que o que saía dos lábios, elogios, eram todos mentirosos. Tanto que Jesus chamou certa vez de sepulcros caiados. Ou seja, por fora beleza, palavras belas, por dentro cheio de podridão, de ossos podres e carne podre. Isso é uma realidade. Mas vamos entender aqui, irmãos, que pessoas que não abrem o coração para receber realmente o batismo no Espírito Santo, porém, antes, que não atentam bem para a palavra, é lamentável, irmãos. Vou te dizer uma que abrange aí uma gama de pessoas no Brasil e no mundo. O que, pastor? Há espíritos que dizem ser o Espírito Santo. E que cristãos não precisam. Eu estou te falando porque Deus falou comigo. Ô, meu irmão, você está dando uma de bobo. Fica lá dentro de igreja, sentado naqueles bancos, naquelas poltronas, ouvindo. Você não precisa nada disso. Ninguém precisa de igreja para servir a Jesus. Ninguém precisa de igreja. Não, eu já saí, não quero saber. Não, isso não é de Deus, isso é coisa fora do contexto. Isso não é do Espírito de Deus. É mesmo. Poxa, então estou dando uma de bobo? Estou. O Espírito Santo não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver. Como é que Jesus lidou com o diabo? O que Jesus dizia? O que Jesus dizia? Então repete comigo. Está. Então vai em Hebreus capítulo 10, versículo 25. Vamos ver o que está escrito. Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 25. O que está escrito da parte de Deus? As Escrituras. Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Quem vai comigo? Não deixando a nossa congregação. Como é costume? Dá uma paradinha. Então já era costume de alguns nesse tempo aqui. Vocês lembram que Deus havia dito lá em Isaías, congregai-vos, chegai-vos juntos? Quem já havia ouvido? Eu acabei de falar ainda há pouco. Jesus disse para os discípulos que eles receberiam o poder do Espírito Santo. Só depois sairiam para fazer a obra. Mas não disse que eles deixariam de congregar, de orar juntos, de comer o pão, a palavra, juntos. Atenta a isso, atenta para isso. Então, aí a pessoa diz assim, não, porque eu tenho o Espírito de Deus e Deus falou comigo, eu não preciso de igreja. E eu estou falando com você está dando uma de bobo. Não deixando a nossa congregação. Deus está mandando abandonar a congregação? Deixar o corpo de Cristo? Então agora vai comigo em Atos dos Apóstolos, continuando, voltando um pouquinho antes das grandes cartas de Coríntios, Romanos, aí vem Atos, no capítulo 2, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 42 e 43. Quem lê comigo? 42 a 44. Vamos juntos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas... Dá uma paradinha. Está dizendo que era um ou que era o grupo? O grupo. Então aqui estava a igreja em Atos dos Apóstolos. O corpo de Cristo reunido para ouvir. Aquele grupo teria de ouvir o Espírito Santo, o que Deus queria falar com eles, com aquele grupo. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E o 43 e o 44. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. 44. Todos os que criam estavam e tinham tudo em comum. Eles estavam o quê? Juntos. Agora vamos lá em Atos 12. Atos 12.
Versículo 5. Quem lê comigo? Pedro, pois, estava guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração. Me diga, uma pessoa sozinha, ela tem a mesma força que 10 pessoas? Tem? Não. Então, a oração da igreja, ou seja, vários membros daquela igreja, todos eles, na verdade, oraram para que Deus libertasse o Pedro. Aí vamos então. Aí alguém que é de Jesus tem um parente que está preso nas drogas, mas não aparece em culto nenhum. Aí a tristeza vai tomando conta, a amargura vai tomando conta, daqui a pouco entra em depressão. Aí quando alguém diz assim, não, vamos na igreja orar. Não, aquele lá não tem jeito não, já orei bastante. Mas nunca se uniu a uma igreja. Ou seja, nem se fortaleceu. A própria pessoa nem se fortaleceu. Porque ela não esteve orando em grupo, ela orou sozinha. Mas pastor, está aqui, irmãos, está tudo bem claro. A força, o poder do Espírito Santo opera, obviamente, irmãos. Lá em Eclesiastes, o Espírito Santo diz, é melhor serem 2 do que 1. Se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Você imagina 2 pessoas desanimadas juntas. Ainda falta uma caminhadinha para chegar na reta final. Aí um diz assim, não, cara, não vou conseguir não, eu vou parar por aqui. O outro diz, bom, também vou parar. Esses 2 não servem. Mas se os 2 forem de Jesus, ô fulano, eu estou um pouco desanimado. Mas peraí, Jesus diz, anima-te, tem bom ânimo, esforça-te, eu sou contigo. É verdade. Isso está escrito, eu não posso negar. Vamos em frente. E consegue. Todo cristão tem que ter sempre uma palavra ungida, irmãos. Uma palavra boa para levantar quem está caído. Porque as pessoas no mundo estão sofrendo. Estão sofrendo. Pessoal, vão despertar. A igreja orou e Deus mandou o anjo e libertou Pedro. Porque a igreja, o corpo de Cristo é uma força extraordinária. Bom, então nós já fomos no terceiro ponto. Olha bem, tá? Vamos lá. Quais foram os pontos que nós vimos? Vamos ver aqui. Primeiro, quem é o Espírito Santo? Ele é o Espírito da verdade. Segundo, ele não fala de si mesmo. Nós vimos que até Jesus disse, está escrito. Terceiro, o mundo não pode receber o Espírito Santo. Pode receber ajuda através do cristão, através da igreja. Você pode orar, interceder pelas pessoas e o Espírito de Deus operar, sem dúvida nenhuma. Mas ele veio por causa da tua oração. Então vamos lá. E a terceira coisa. E a quarta coisa que nós estamos vendo aqui é: há espíritos malignos que tentam passar pelo Espírito Santo, sim. Tentam, sim. Vou te dar agora outro exemplo. Eu te dei o exemplo da congregação. Vou te dar agora o exemplo de cura, por exemplo. Há cristãos, irmãos, pessoas que são de Jesus, mas que infelizmente não atentaram bem para o que está escrito. Aí, uma doença que não conseguem a cura. Falta de fé é uma coisa, mas falta de entendimento permite os demônios agirem, sim. Aí, essa pessoa escuta alguém que é de Jesus e diz assim, sabe por que você não consegue ficar curado? Porque não é vontade de Deus curar você. De repente, Ele está te provando com essa enfermidade. Presta atenção, gente. Estou falando coisas que chegam a nós, irmãos. Olha bem. Não, porque não é assim, não. Deus também castiga. Mas, poxa, eu não fiz nada. Eu procuro fazer tudo certo dentro da palavra. Eu tenho respeito pelo Senhor. Não, mas não importa, não importa. É a vontade dEle. A vontade dEle é soberana. Ele não quer te curar e ponto. Vai escutando. Sim, mas... vai escutando. Alguém está falando e está dizendo, não, quem está te falando é o próprio Espírito de Deus, que Deus não quer te curar. Como é que é? Então vai comigo em Mateus capítulo 8, versículo 16 e 17. Mateus capítulo 8, versículo 16 e 17. Mateus capítulo 8, versículo 16. Quem vai comigo?
E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. E ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou quantos? Dá uma paradinha, olha para cá. Ele curou quantos? Aqui diz todos. Bom, eu entendo, irmãos, na simplicidade, que todos não tem nenhuma exceção. Se tiver, não são todos. Mas aqui, o Espírito Santo, autor da Bíblia, está dizendo todos. Como pode dizer que Jesus não quis curar um ou não quis curar outro? Pode ser que essa pessoa não tenha ouvido a palavra para receber a fé. Ou ela não tenha fé nenhuma e tenha medo da enfermidade. Mas a Bíblia também fala e explica. E diz que aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor de Deus. Não está aperfeiçoado no amor. Ainda não crê que Deus o ama ao ponto de querer que esteja bem. Então fica fácil espíritos malignos se passarem, tentarem se passar pelo Espírito Santo. Então a pessoa dizer que é o Espírito de Deus falando que Jesus não quer curar aquela pessoa, como está dizendo isso se a Bíblia diz ao contrário? Pode alguém ir contra a palavra de Deus e dizer que é de Deus? Impossível. Jesus disse: eu e o Pai somos um. Então estamos entendendo a gravidade disso? Tá. Agora, nós vamos completar esse entendimento. Mateus capítulo 14, versículo 14. Aqui mesmo, vai ficar bem objetivo o nosso estudo. Mateus capítulo 14, versículo 14. Quem lê comigo o versículo 14? E Jesus saindo, viu uma grande multidão. E possuído de íntima compaixão para com ela, curou. Primeira preocupação de Jesus, irmão, foi curar os enfermos. Depois ele multiplicou os pães e os peixes. Como é que a pessoa enchia a barriguinha cheia de dores? Ela ia comer para matar a fome, sentindo dores. E alguns deviam estar sentindo dores horríveis. Aí você já pensou? Está enchendo a barriga, mas está cheio de dores. Então Jesus logo se preocupou primeiramente em curar os enfermos. E aí ele vai e multiplica os pães e os peixes para não deixar ninguém com fome. Então você aqui contempla o amor de Deus, o amor de Cristo. Você contempla literalmente a grandeza de Deus, a grandeza de Jesus. E você contempla o Espírito Santo. Jesus disse: eu e o Pai somos um. Está tranquilo até aqui? Tranquilo? Só mais duas coisas eu quero abranger aqui dentro desse estudo. Por quê? Porque, irmãos, é tanta mentirada e o diabo está se fazendo no meio de muita gente. Dizendo que doença é, que o próprio Jesus ou Deus está provando. Não, a pessoa está agonizando, sentindo dores. Não, Deus está te provando. A pessoa não consegue nem mais trabalhar, já está passando fome por falta de saúde. Não, mas Deus está te provando. Então você vê como, olha só o que acontece. Então vamos lá. Jesus deixou bem claro que o diabo, ele é mentiroso e pai da mentira. João 8,44. João 8,44. Olha o que Jesus falou com os fariseus. Olha só, vai comigo. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio. Não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Dá uma paradinha. O diabo não tem nenhuma verdade. Por que ele não tem? Porque ele não tem nada de Jesus. Então diga comigo: Satanás e seus demônios não tem nada de Jesus. Nada. Jesus é a verdade, não é isso que nós estamos vendo hoje? E o diabo é o pai da mentira. É isso que Jesus vai dizer aqui agora. Olha só. Ele nunca se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso. Irmãos, o diabo adora falar que um casamento doente, enfermo, não tem cura, não tem reconciliação, não tem jeito. Ele diz que um casamento destruído não tem jeito. Ele diz que pessoas enfermas, com enfermidade que a ciência não cura, Deus não quer curar. Ou até tem enfermidade que a ciência cura.
Não, Deus não quer te curar. Meu irmão, se a pessoa não tem a fé para ser curada diretamente pelo poder do céu, que vá ao médico. Jesus disse, os sãos não precisam, mas os doentes sim. O que ele não quer é que o templo do Espírito Santo seja destruído. Está tudo na Bíblia. Está tudo na Bíblia. Então o diabo, ele é o pai da mentira. Às vezes, irmãos, pessoas colocam palavras na nossa boca que nós nunca proferimos. O diabo adora se meter no meio evangélico, como ele gosta. Então, há sim essa triste realidade. Eu quero mostrar para vocês agora, para encerrar, que já no Antigo Testamento, quando o próprio Deus, Criador, estabeleceu a bênção e a maldição, o que ele falou para o seu povo? Vai comigo em Êxodo 15, 26. E aqui nós vamos encerrar. Êxodo capítulo 15, versículo 26. Êxodo capítulo 15, versículo 26. Quem vai comigo? E disse, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, dá uma paradinha. Qual é a exigência do Senhor Deus aqui? Ouvir com toda atenção? Sim, então repetindo. E disse, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Glória a Deus. Obrigada, Jesus.